A paz do Senhor, amadas Déboras, a paz do Senhor, mulheres de Deus, mulheres chamadas por Deus para esse tempo. Fomos chamadas por Deus para essa geração, para ser o clamor pela vida dos filhos nessa geração. Estamos no mês de junho, concentradas no livro de Esté, capítulo 4, e no verso 16 nós lemos assim: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E se perecer, pereci. E, queridas, nós vemos aqui uma autorresponsabilidade sendo assumida de Esté perante o seu povo. Esse mês nós já ouvimos várias devocionais e já sabemos qual é o teor da conversa. Esté é convocada por Mordecai, aquele tio primo que ele criou, para que possa jejuar pelo seu povo, porque estavam condenados a morrer debaixo de um decreto injusto de Amã. E ela, entendendo qual é a sua responsabilidade, depois que o seu tio a chama e declara para ela por que ele não queria trocar de roupa, por que ele estava jejuando, ela entende qual é o seu papel. Porque até esse momento, talvez ela não tivesse compreendendo qual era o seu papel, porque Deus a teria colocado naquele palácio. E nesse momento ela compreende. Irmãos, nós precisamos entender qual é o nosso papel no mundo. Qual é a nossa responsabilidade? Para que estamos em um determinado local? Por que você foi parar nesse trabalho? Por que você está inserido no contexto dessa família? Qual é o seu papel em ter sido levantado por Deus para esta igreja? Ou seja, qual for o papel que você está desempenhando nesse momento. O Senhor nos chama para uma autorresponsabilidade. O Senhor nos chama para uma, uma avaliação, uma autoavaliação. Qual é o meu papel no mundo? Porque eu estou aqui exatamente nesse tempo. Para que esse tempo veio para a minha vida e eu para esta vida? Qual vai ser o meu desempenho e aonde eu posso mudar as situações e as circunstâncias por meio da minha autorresponsabilidade? Esté chamou para si a responsabilidade daquele povo, a responsabilidade daquele contexto, e foi ela que mudou a circunstância. Esté chamou para si porque ela entendeu que ela não teria sido colocada naquele palácio se não fosse com uma grande responsabilidade. E Esté assume o seu papel. Quando nós assumimos o nosso papel, Deus, ele se encarrega daquilo que não é da nossa daquilo que não é do nosso controle, ele se encarrega. Ele vai simplesmente nos usar como seu instrumento. Muitas vezes nós dizemos assim: eu não posso me envolver, eu não posso falar, eu não posso agir, porque eu não tenho força suficiente para estar agindo nessa circunstância, nesse contexto. Mas eu quero te dizer, se você como mulher, se você como Débora, se você se posiciona, se você abre a sua boca profética, se você toma o seu papel, o restante é o Senhor que vai fazer. E se você perecer, pereceu. Se eu pereci, pereço, né? E nós precisamos entender isso e não nos omitir diante da circunstância. Não deixar de nos posicionar diante da circunstância. Porque esse é o nosso papel em Deus. Esse é o teu papel, é o meu papel.
Muitas vezes o nosso papel é se calar, mas muitas vezes o nosso papel é agir, é nos ajoelhar, é proclamar, profetizar, nos posicionar. E nós precisamos acreditar que quando assumimos a nossa autorresponsabilidade, quando assumimos o nosso papel dentro da circunstância, o Senhor agirá. Porque nem sempre nós temos forças o suficiente. Esther era uma mulher diante de uma lei que dizia que se ela se aproximasse na presença do rei sem o consentimento dele, sem ser convidada, ela poderia morrer caso ele não levantasse o cetro para ela. Mas o que fez Esther se posicionar foi a confiança de que Deus estaria com ela e de que ela estava ali naquele período para alguma determinada circunstância em que carecia dela o seu posicionamento pessoal. Nós não podemos ser frouxos, covardes. A palavra de Deus diz: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, tua força será pequena. Não sejamos frouxos diante da nossa circunstância, diante da situação, porque senão a nossa força se torna pequena. Deus quer te levantar. Deus quer falar por meio de você. Deus quer agir por meio de você. Deus quer que você se posicione. Se perecer, perecemos, mas perecemos na mão daquele que nos levantou. Que sejamos Déboras no meio de uma geração em que estamos rodeados de Amãs, né, como Esther, mas que sejamos como Débora. Eu acho que quando Deus levantou Esther ali, levantou inspirado como Débora. Como uma mulher que poderia fazer a diferença na sua geração. Amém? Vamos ter coragem de fazer a diferença no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa igreja, no contexto para o qual o Senhor nos inseriu. Bom dia e a paz do Senhor para todas.